Olá pessoal, vamos para o nosso módulo 7 do Direito Ambiental. No módulo 7 nós vamos iniciar o estudo da Política Nacional de Meio Ambiente, da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, a qual nós vamos estudar em 5 módulos, começando por esse módulo 7. E nesse primeiro módulo nós vamos tratar desses temas, do significado histórico, dos antecedentes dessa lei, do que ela representa no direito ambiental brasileiro, dos conceitos fundamentais do direito ambiental que são trazidos na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente e dos seus princípios, objetivos e diretrizes, o que está bem exposto, bem expresso lá na Lei 6938 de 81. É sobre isso que nós vamos tratar no módulo 7, começando pelo significado histórico dessa lei. A Lei de Política Nacional de Meio Ambiente é justamente a Lei 6938 de 1981, a primeira grande lei ambiental do país, inspirada numa legislação norte-americana, na lei já existente lá nos Estados Unidos, na chamada NEPA, National Environmental Policy Act de 1969. Então a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente foi inspirada nessa lei norte-americana e trouxe os primeiros grandes conceitos do nosso direito ambiental. Ela pode ser chamada, assim, a primeira grande lei ambiental do país, porque trouxe para o nosso direito os princípios setoriais do direito ambiental, aqueles princípios que nós estudamos aí nos módulos 4, 5 e 6, trouxe a responsabilidade civil objetiva do poluidor pela primeira vez no nosso sistema jurídico, concebeu o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, trouxe os conceitos fundamentais do direito ambiental, como o conceito de poluição, conceito de meio ambiente, conceito de poluidor, tratou pela primeira vez também da legitimidade ativa do Ministério Público para ações de responsabilidade por danos ambientais. Então, de fato, foi uma lei muito significativa no nosso direito, a Lei 6938 de 81, Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Os autores costumam dizer também que ela inaugurou uma nova fase na proteção ambiental no Brasil, no nosso direito ambiental, dividindo ou refletindo sobre uma evolução dessa proteção ambiental com 3 grandes etapas, 3 grandes fases. Costuma-se nomear uma primeira fase de tutela econômica do meio ambiente. Nessa época, as normas já protegiam alguns recursos naturais, mas de uma maneira indireta, apenas remotamente. Na verdade, o que se buscava proteger era muito mais o patrimônio dos cidadãos. Exemplo disso é o que ocorria com normas do Código Civil de 1916, que tratavam dos direitos de vizinhança. Por exemplo, lá havia um artigo 584 que dizia assim: são proibidas as construções capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário a água ou fonte alheia a elas pré-existente. Então, a preocupação era muito mais com proteger o aspecto patrimonial daquele que era o titular de um direito logo vizinho ao proprietário. Veio então uma segunda fase nomeada de tutela sanitária do ambiente. Nessa fase de tutela sanitária, já havia uma preocupação mais direta com os bens ambientais, mas sempre com uma finalidade última de tutelar a saúde e a qualidade para o homem, da vida humana, numa perspectiva, aquilo que nós tratamos lá no nosso primeiro módulo, numa perspectiva claramente antropocêntrica, fundada exclusivamente no homem. Nessa época surgiram as leis, o Código Florestal, o Código de Caça, o Código de Mineração. Então a preocupação era sempre, em última análise, com o homem. E assim veio uma terceira fase, chamada de tutela autônoma do meio ambiente, e aí sim reconhecendo um valor próprio, um valor intrínseco do próprio ambiente, numa perspectiva menos centrada no homem, como nós vimos lá nas perspectivas ou teorias éticas sobre a proteção ambiental, numa perspectiva mais biocêntrica ou ecocêntrica, preocupada com o meio ambiente em si, não só com o valor do meio ambiente para o homem. Então, essa
fase, ou é autônoma, inaugurada pela Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, nessa fase pode-se observar essa noção mais no campo do pensamento biocêntrico, pode-se observar isso no próprio conceito de meio ambiente, trazido pela Lei 6938 de 81, que fala da proteção da vida em todas as suas formas, né? Não só da vida humana. E é por isso que costuma ressaltar essa tutela autônoma do meio ambiente a partir da Lei 6938 de 81, da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Um outro aspecto interessante e importante, que ressalta a importância da Lei 6938 de 81, é que ela traz uma perspectiva para a proteção ambiental, uma perspectiva mais atual do conceito de política pública, de um complexo processo público que envolve a atuação de vários poderes, que envolve atos gerais e abstratos e posteriormente atos concretos que vão implementar aqueles objetivos, aqueles princípios inicialmente estabelecidos. Então, traz já a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente uma visão mais atual do que seja uma política pública voltada à proteção ambiental. É o que se observa na Lei 6938 de 81. Lá no artigo 1º da Lei 6938 de 81, ela já aponta os seus fundamentos, lá nos incisos 6º e 7º do artigo 23 e especialmente no artigo 225 da Constituição Federal. Quem for estudar esse dispositivo, o artigo 1º da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, pode observar algo estranho, porque a lei faz uma referência ao artigo 235 da Constituição Federal, mas evidentemente é um erro, um equívoco da forma como foi redigida a lei, porque a referência deveria ser feita ao artigo 225, evidentemente que trata do meio ambiente na Constituição. Então, logo no artigo 1º, a Lei de Política Nacional estabelece lá, aponta os seus fundamentos e afirma que ela se destina a estabelecer a política nacional de meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. Essa lei acaba, então, de algum modo, funcionando como um vértice, como um ponto de convergência de uma série de leis, de uma série de outras políticas nacionais estabelecidas na nossa legislação. É possível observar a Lei de Política Nacional na esfera do direito ambiental desse modo, como um vértice, como um ponto de encontro, de convergência entre diversas outras leis, diversas outras políticas que refletem, que são exclusivamente ou que refletem na área do direito ambiental. Se nós observarmos, há outras várias leis tratando de proteção ambiental. Nós temos como exemplo Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, Política Nacional de Saneamento Básico. Há inúmeras outras leis de proteção ambiental que estabelecem políticas nacionais e que, de algum modo, devem encontrar convergência, devem buscar os objetivos, as finalidades, devem respeitar os princípios estabelecidos na política nacional, a primeira grande lei ambiental e aquela que estabelece os grandes princípios, as grandes diretrizes para a proteção ambiental no país. Outro aspecto importante de ser tratado na Lei de Política Nacional são os conceitos fundamentais que ela traz para o nosso direito ambiental. Os mais básicos conceitos, os mais fundamentais conceitos do nosso direito estão na Lei 6938 de 81, a começar pelo conceito de meio ambiente. O meio ambiente está definido no nosso direito, lá no artigo 3º, inciso 1º da Lei 6938 de 81, como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Esse é o nosso conceito legal de ambiente, que abrange, então, tudo aquilo que cerca a vida, tanto a vida humana, como também outras espécies, outras formas de vida. Outro conceito importante na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente é o conceito de degradação ambiental. Para o legislador, degradação ambiental
é qualquer prejuízo, qualquer alteração adversa às condições ambientais, ao meio ambiente. Então, qualquer alteração adversa, qualquer alteração prejudicial, nós chamamos de degradação ambiental. E poluição? Poluição é uma degradação ambiental, ou seja, uma alteração adversa, uma alteração prejudicial que advém de alguma atividade humana, que advém de atividades, como lá definido, atividades que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas a atividades sociais ou econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Veja então que a degradação da qualidade ambiental é qualquer alteração prejudicial, qualquer alteração adversa do meio ambiente. E a poluição é a degradação que resulta de atividades humanas que têm esse perfil tratado na Lei 6938 de 81. Há em seguida uma outra referência importante, um outro conceito fundamental, que é o conceito de poluidor. Também lá no artigo 3º, aí no inciso 4º, poluidor é a pessoa física ou jurídica, não importa, seja de direito público, seja de direito privado, também não importa, desde que ela seja responsável por atividade causadora de degradação ambiental. Então, o poluidor, voltando ao conceito anterior, é aquele responsável por uma dessas atividades que nós indicamos, que estão indicadas no inciso 3º. Todas essas atividades que, por sua vez, são causadoras de alterações adversas, são causadoras de degradação. Então, poluidor é a pessoa física ou jurídica responsável por uma dessas atividades. Finalmente, o último conceito fundamental que está na Lei 6938 de 81 é o conceito de recurso ambiental ou recursos ambientais. Recursos ambientais envolvem a atmosfera, as águas, sejam interiores, superficiais ou subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, todos os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Esse é o conceito de recursos ambientais trazidos pela Lei 6938 de 81. O nosso terceiro tema nesse módulo é a definição que é trazida na Lei de Política Nacional dos seus princípios, objetivos e diretrizes. São conceitos importantes, são conceitos necessários à compreensão da política nacional, à sua orientação. Tudo isso é preciso observar quando o poder público define suas regras, regula atividades econômicas, formula os seus programas, os seus planos. É preciso observar essas noções da Lei de Política Nacional, os seus princípios, os seus objetivos e as suas diretrizes. Vamos então observar o que é trazido pela lei. São 3 distintas ordens de normas, 3 distintas normas propriamente ditas, que nós chamamos de princípios, objetivos e diretrizes. Há um objetivo geral estabelecido no artigo 2º da lei. Diz o artigo 2º que o objetivo geral da política nacional é a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições para o desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da qualidade, da dignidade da vida humana. Esse é um objetivo geral trazido no artigo 2º. Os princípios, no mesmo artigo, estão assim enumerados, estão assim definidos. Vamos fazer aqui um checklist desses princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Então vejam, os princípios que devem nortear a Política Nacional de Meio Ambiente são uma ação governamental voltada à manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização do uso dos recursos ambientais, o planejamento e a fiscalização desse uso, a proteção dos ecossistemas relevantes no ambiente brasileiro, o controle sobre e o zoneamento das atividades poluidoras, incentivos ao estudo e à pesquisa
de tecnologias que favoreçam o meio ambiente, acompanhamento do estado, monitoramento da qualidade ambiental, recuperação, no que for possível, das áreas degradadas, proteção, lembra, princípio da prevenção, proteção de áreas ameaçadas de degradação. E, finalmente, o último princípio, educação ambiental em todos os níveis, para que a população possa participar e colaborar dos objetivos, dos princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Veja que esses princípios não são propriamente metas da política nacional. Eu diria que os princípios da política nacional são orientações, são aquilo que define a direção e o sentido dessa política, os rumos que essa política deve seguir. Porque metas, propriamente ditas, são os objetivos específicos trazidos pelo artigo 4º da Lei de Política Nacional. Vamos lá verificar esses objetivos específicos. Esses sim as metas. Então a política nacional deve visar a quê? Bom, deve visar a compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, deve visar a definir áreas prioritárias para a manutenção da qualidade do equilíbrio ecológico, deve visar a estabelecer normas, critérios, padrões de qualidade ambiental que as pessoas devem observar, deve visar a desenvolver pesquisas e tecnologias nacionais para o melhor uso dos recursos ambientais, deve visar a difundir tecnologias de manejo do meio ambiente que sejam evidentemente favoráveis, deve visar, em última análise, a preservação e restauração dos recursos ambientais e, finalmente, deve visar, você se lembra, o princípio do poluidor-pagador, deve visar a imposição ao poluidor da obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. Finalmente, há mais um conceito, mais uma ordem de normas, que são as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente. As diretrizes não estão expressas, elas se diferenciam dos princípios e dos objetivos, porque não estão expressas na Lei 6938 de 81. As diretrizes serão formuladas nos programas, nos planos, nas normas infralegais das diversas esferas de governo para preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico. Então, embora as diretrizes também, evidentemente, sejam obrigatórias a todos, elas não estão já no texto, já expressas no texto da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Elas devem fazer parte depois de outras normas, de outros planos traçados pelas diversas esferas de governo. Então, é importante, para compreender bem isso, entender e investigar a relação que se estabelece entre essas normas, princípios, objetivos e diretrizes da política nacional. Parece-nos, então, que é possível afirmar que os princípios são os comandos previamente definidos na Lei 6938 de 81, no artigo 2º, que nós analisamos, e pelos quais se estabelece direção e sentido que deve orientar a política nacional. As diretrizes são posteriormente fixadas em atos normativos infralegais, evidentemente, apoiadas, essas diretrizes, nos princípios. As ações e instrumentos da política nacional, que nós vamos estudar nos próximos módulos, são fundadas e norteadas nesses princípios e diretrizes referidos para buscar, para atingir os objetivos. Parece-nos, então, que é possível retratar isso num esquema como esse que você vê aí na sua tela. Então, com base nesses princípios e diretrizes, os princípios previamente estabelecidos no texto da lei, as diretrizes fixadas a posteriori, mas apoiadas nos princípios, por meio dessa direção e sentido, o que se busca é atingir os objetivos da Lei de Política Nacional, da Lei 6938 de 81. Esse foi o nosso primeiro contato com a Lei de Política Nacional e no próximo módulo nós continuamos o estudo
dessa importante lei do direito ambiental brasileiro. Até lá!